Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, pelo livre acesso a ela. Não podemos nunca nos cansar de dizer isso, Senhor. Que temos liberdade para ouvir a Tua Palavra e que, de fato, Senhor, possamos ser tocados pelo Teu Espírito em nossa mente, em nosso coração, para que possamos entender, discernir aquilo que o Senhor diz a nós, aquilo que o Senhor fala a nós, e possamos ter as nossas emoções, os nossos sentimentos também tocados, a fim de que nós possamos ver a mudança em nossas vidas, em nosso comportamento, de modo que possamos de fato sairmos daqui diferente da forma com que entramos, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Uma das questões que eu tenho falado e que acho e que entendo ser de suma importância é a questão da ordem interior das nossas vidas, a questão de como Deus nos criou, mente, coração, vontade. Uma dessas questões é quando Jesus, até um certo ponto, ele vem ministrando, depois, no restante de todo o seu ministério, ele fala por parábolas. E por que ele fala por parábolas? Parábolas são metáforas, analogias que ele usa para que as pessoas entendam, possam discernir mais profundamente o que ele está querendo dizer. Então, as parábolas, antes de mexer com o coração das pessoas, com as emoções das pessoas, elas mexem com a mente das pessoas, com a capacidade de pensar, de raciocinar, entender. Tanto que os discípulos lhe perguntavam às vezes: Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa parábola? E ele dizia para eles: a vós é dado o Espírito de Deus, então, a conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros eles vão ouvir e não vão entender, eles vão ver e não vão enxergar. Então não é só um sentido de tocar a mente das pessoas, mas tocar a mente dos seus, da sua igreja, do seu
povo? Daqueles que têm o Espírito de Deus. Porque aqueles que não têm, jamais entenderão, jamais vão discernir, né? Então, é importante que nós entendamos isso. Por que que Jesus falava por parábolas? Por que que Jesus contava histórias do cotidiano, da realidade do dia a dia que ele enfrentava? Porque ele despertava o entendimento, a consciência, a percepção, a capacidade de enxergar que muitas vezes as pessoas não conseguem ir para a sua igreja. Então, muitas vezes nós olhamos as parábolas e às vezes elas, por umas mais simples, outras mais complexas, mais profundas, mas a gente pouco entende. Precisa ser tocado de novo, precisa ser chamado a atenção, precisa pensar sobre as nossas vidas. Quando você lê a parábola do talento, você percebe que ela vem logo após a parábola das 10 virgens. E as duas parábolas têm semelhanças. As duas parábolas são semelhantes, elas são dirigidas ao mesmo povo, ou seja, ao povo de Deus, aos crentes, aqueles que já têm o Espírito, aqueles que creem no Senhor. Essa é a primeira coisa. As duas são dirigidas ao povo. Também as duas falam da mesma coisa. Elas falam da volta de Cristo, do retorno de Cristo, né? De como as coisas vão acontecer no final dos tempos. Mas elas se diferem na onde ela vai tocar, na onde ela vai chegar, no seu propósito. Porque a parábola das 10 virgens tem como direção a vigilância. Ou seja, você pega 5 não vigiaram, não preservaram, não reservaram, não conservaram o seu azeite, outras 5 conservaram. Quando o noivo chegou, somente aquelas que tinham azeite suficiente pôde participar da bodas com o noivo, mas as outras não puderam. Não vigiaram, não estavam preparadas para o dia da volta do noivo, dia da núpcia. Agora, a outra aqui dos talentos fala de diligência. Então, se uma fala, né, de buscar, de vigiar, a outra fala de trabalhar. Essa é a diferença, esse é o aspecto diferente de uma para outra. Uma fala de vigiar e a outra fala de trabalhar. Duas coisas importantíssimas na vida do crente: vigiai e orai, porque você não sabe quando o Senhor volta. Mas trabalhe, esforça-te. Então, essa é a diferença, né? Uma exorta a vigilância, a outra exorta o trabalho. Então, vamos entender o que nós podemos aprender dessa parábola dos talentos, que muitas vezes nós ouvimos, esquecemos, deixamos de lado, negligenciamos, e precisamos ser lembrados, exortados e admoestados para que a gente volte ao aspecto que o Senhor nos chama a atenção. A primeira coisa que você aprende com essa parábola é que todo cristão recebe talentos de Deus. Não tem nenhum que não vá receber. Entendendo que talentos aqui, na parábola propriamente dita, pode ser um peso de moeda, de dinheiro, mas talento é muito mais do que isso. Então não se atente só pela literalidade do que Jesus está dizendo, mas da complexidade, a abrangência que pode tudo aquilo que Jesus está dizendo na sua palavra, né? No português, talento tem significado de dom ou habilidade, e é tirado desta parábola. Na língua portuguesa tirou dessa parábola a palavra talento no sentido de habilidade, de um dom, mas ela é muito mais do que isso. Talento é qualquer coisa que Deus te dá que possa ser usado
para a glória dele, para glorificar a Deus. Então, o que pode ser o talento? O seu recurso financeiro, a sua habilidade, o seu dom, né? Pode ser usado como talento, né? A sua influência, o seu conhecimento, a sua saúde, a sua força, a sua inteligência, tudo que Deus dá para nós. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Senhor que fez os céus e a terra, assim diz a palavra de Deus. Então, não é só um dom ou uma habilidade especial, é tudo que concerne a sua vida, né? Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, sua força, sua saúde, sua percepção, né? Seu modo de ser, a sua capacidade de influenciar, seu dinheiro, seu conhecimento, né? Seu intelecto, seu tempo, tudo isso é talento, tudo isso simboliza talento. Tudo isso é igual ao talento, e isso Deus deu a cada um de nós, a uns mais, a uns menos, mas não há um que não tenha. Então, aquela conversa de que muitos dizem, pastor, eu não sei o que eu faço, porque eu não sei nada, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho dom. Você está mentindo para si mesmo, porque a Bíblia diz, e a Bíblia nos ensina, que todos receberam de Deus talentos. Você percebe pela parábola que um recebeu mais, outro recebeu tanto menos, e outro menos ainda, conforme a sua capacidade, né? Conforme, seguindo a sua própria capacidade, diz a palavra de Deus. Então, é simples assim, mas não teve nenhum que não recebeu. Então, essa é a primeira coisa que essa parábola nos ensina, ou seja, não tem ninguém que não receba de Deus os seus talentos. A segunda coisa que essa parábola nos ensina é que muitos fazem mau uso dos seus talentos. Mau uso dos seus talentos, como aquele que recebeu um, enquanto os outros correram para multiplicar aquilo que Deus lhe dera, o outro enterrou para não perder. Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar, né? Ele enterrou. Então, isso aí tem que falar muito com as nossas vidas. Ocultar talentos, né? É negligenciar as oportunidades que Deus nos dá para glorificá-lo. Todos nós fomos chamados a viver para a glória de Deus. Quando você oculta o seu talento, com medo de perder, quando você não faz ele se multiplicar, você perde a grande oportunidade que você tem de glorificar a Deus, de manifestar a sua glória. Quantos na igreja não estão enterrando talentos, ocultando talentos, escondendo talentos, trancando na gaveta, por um motivo ou outro que não seja o qual estão esquecendo o que Deus requer de cada um de nós. Então, é muito importante o que essa parábola está dizendo. Os 2 primeiros multiplicaram, mas um ocultou, enterrou, cavou um buraco e guardou, achando que estava fazendo alguma coisa boa, né? Isso é muito similar com aqueles que acham que só vir à igreja, ouvir a palavra, frequentar, fazer isso ou aquilo é suficiente. Não, eu já cumpri com a minha agenda. Eu vim no domingo, o Tadeu, eu vim no estudo bíblico da semana, e olhe lá. Então, para e deixa que Deus fale à sua mente e ao seu coração nessa manhã. Tá? Outra coisa importante aqui, né?
é que essa parábola ela nos chama a atenção para percebermos que todo cristão, né, que professa, todo aquele que professa ser cristão de fato, haverá de prestar conta a Deus um dia. Não tem ninguém que não vai prestar contas a Deus. Nós não esquecemos disso, né? A palavra diz que voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. O Senhor vai voltar e todo aquele que crê na palavra, nas promessas do Senhor, em Cristo Jesus, sabe que nós vivemos o já e o ainda não, né? Que ainda não consumou tudo, porque a consumação vem quando Jesus voltar em glória, e vai haver um julgamento geral e todos vão passar diante de Deus e todos vão prestar contas. Todos. Não vai escapar nenhum. Não é simplesmente eu vou ficar e não tenho que falar mais nada. O Senhor veio e requereu de cada um a prestação de contas daquilo que Ele deu, né? Lembra que Deus dá muito, quem muito recebe, muito será cobrado, diz a Bíblia. Então, cada um de nós recebe um talento. Alguns usam mal esse talento, para todos vão prestar contas sobre o que fazem com os talentos que Deus deu. Essa é a terceira coisa que nós aprendemos aqui. Uma quarta coisa que a gente não pode esquecer aqui, diante de tantas coisas que a gente ainda pode aprofundar diante de uma parábola do Senhor Jesus, né? É que os verdadeiros crentes receberão abundante recompensa no grande dia, né, de prestação de contas. Os verdadeiros crentes, né, aqueles que verdadeiramente entendem o que Deus dá, entendem o seu chamado, entendem a importância deles, eles verdadeiramente vão receber abundante recompensa. A prova é que quando ele vai prestar contas, chamar a prestar contas, aquele que recebeu 5 multiplicou e entregou 10, aquele que recebeu 2 multiplicou, entregou 4, e a resposta do Senhor é: servo bom e fiel, né? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não há recompensa melhor do que essa, ser reconhecido por Deus como servo bom e fiel. E aí fala: entra no gozo do teu Senhor. Quando Jesus foi passar pelo batismo de João, João Batista disse: eu não sou digno nem de desatar os nós das tuas sandálias. E Jesus disse: faça para que se cumpra as Escrituras. E quando Jesus foi batizado, né, o Espírito Santo desceu na forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, desceu em forma de pomba. E uma voz foi ouvida do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Qual de nós, como filhos adotados, como filhos adotivos do Senhor, não queremos ouvir a voz do Senhor? Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Às vezes a gente quer o reconhecimento tanto das pessoas que esquece que o mais importante, o melhor é o que? O reconhecimento de Deus. Eu já falei aqui que bênção, além de ser benefícios que Deus nos dá, bênção também é aquilo que Deus pensa de nós. O que Deus pensa de mim e o que Deus pensa de ti. Então, os verdadeiros crentes, eles precisam aprender com essa parábola, que aqueles são aqueles que usam bem os talentos que Deus deu, e eles receberão abundante recompensa no dia da prestação de contas, né? E por último,
nós precisamos entender que membros infrutíferos, crentes que não dão frutos, crentes que não usam bem os teus talentos, crentes que ocultam, enterram os talentos que Deus deu, né? Serão condenados. Essa é uma das diferenças claras, óbvias, entre o verdadeiro crente e o crente convertido e o crente convencido, aquele que ainda não tem a verdadeira conversão, né? Porque o crente, o servo que enterra o seu talento, a Bíblia diz aqui que ele é considerado mau e negligente. Servo mau e negligente. E outra coisa que ele diz aqui, né? Que ele é inútil. Veja 3 coisas que a parábola caracteriza: servo mau, porque ocultou os seus talentos; negligente, por isso que quando o Espírito enche o nosso ser, não é para revelar aquilo que vamos ter ou vamos fazer, é para nos mostrar primeiramente aquilo que estamos negligenciando. Essa é uma das ações primárias do Espírito: mostrar, revelar a nós o que nós estamos negligenciando, não o que nós estamos fazendo. Tem muita gente que se acha cheio do Espírito, porque Deus está mostrando e revelando tudo o que Ele faz ou vai fazer. Não, o que o Espírito faz é revelar o que nós estamos negligenciando. O Senhor não admite um servo mau e negligente. Por isso é que nós muitas vezes estamos refletindo em relação à palavra de Deus, em relação aos talentos de Deus, muito mais que nós estamos sendo muito mais negligentes do que diligentes na busca e no viver da verdade. E você se sentir inútil diante de Deus, né? Quando há uma história que diz que um ferreiro estava forjando ferro antigamente, quando só fazia ferro, e um cara foi olhar e observar o trabalho daquele ferreiro. Já acontece a história, muitos já sabem, outros não. Mas aí ele observava que o ferreiro pegava a haste de ferro, colocava no fogo incandescente, colocava na bigorna, batia com o martelo e jogava. Então tinha uma pilha para cá, uma pilha para cá, e as pilhas eram diferentes, e ele, olhando a olho nu, ele não conseguia perceber qual era o critério que diferenciava uma pilha da outra. E no final da tarde, observando, tentando olhar e não conseguia, ele foi e perguntou para o ferreiro: por que o senhor, eu vi que o senhor faz a mesma coisa, o senhor pega o ferro, põe no fogo, põe na bigorna, bate com o martelo e joga um para cá, um para cá. Qual o critério? O que tem essas pilhas diferentes? Ele falou assim: a pilha de cá são aqueles que eu ponho no fogo, e a hora que eu ponho na bigorna, bato o martelo, ele ainda está flexível. Esse serve para mim, esse é flexível. A outra é aquele que eu bato, e ele é duro, não fica flexível nem com o fogo. Esse eu jogo porque esse é inútil. Que tipo de ferro é esse? O útil ou o inútil? Aquele que é flexível à vontade de Deus, ou aquele que é duro para receber a vontade de Deus, né? Então, e uma das coisas mais tristes não é só chamá-lo de servo mau, negligente, inútil, é que o destino dele é onde vai haver choro e ranger de dentes, né? Ele diz aqui, né? Lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha o chamado de atenção, e que deve bater muito na nossa cabeça, na nossa percepção. Você não vê a parábola dizendo que este servo mau, negligente, que esse servo inútil roubou do seu patrão.
A parábola não está dizendo que ele é inútil, é porque ele é assassino, matou alguém, roubou de alguém, que roubou do seu patrão, que tirou dele alguma coisa. Nada da parábola está dizendo que ele desperdiçou o dinheiro do seu senhor. Não. A parábola só está dizendo, que ele não fez nada. E essa foi a sua ruína. Ele não foi porque ele roubou, não foi porque ele matou, não foi porque ele desperdiçou, perdeu, porque nada disso aconteceu, mas porque ele não fez nada, absolutamente nada. Ele cavou um buraco e enterrou até que o Senhor voltasse, E essa é o grande problema. O que essa parábola está nos advertindo, nos exortando com muita força e propriedade, é para que tenhamos um cuidado muito sensível, muito atento com esse cristianismo, do tipo nada a fazer. Nada a fazer, não preciso fazer nada, porque isso não procede da palavra de Deus, não procede de Deus. É aquilo que nós chamamos do crente 3S, salvo, sentado, satisfeito. Porque aquele que verdadeiramente tem a fé salvível, por isso que a palavra de Deus, muita gente acha que é uma contradição, porque vem o apóstolo Paulo, diz em Efésios, a salvação vem pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas de Deus, para que o homem não glorie em si mesmo. Então não é por obras, não é por mérito, é totalmente de Deus. Aí vem Tiago e diz: fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Uma está contradizendo a outra? Jamais. O que está dizendo é que a evidência de que você tem essa fé salvífica alcançada pela graça é que essa fé produz, trabalha, ela não é inútil, estagnada. E o que deve chamar a atenção de cada um de nós: o que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Enterrando, ocultando, passivamente, se contentando só com essa religiosidade passiva, infrutífera. Nós não vamos ser conhecidos e não somos conhecidos pelos dons que temos, mas pelos frutos. E qual é o fruto que você está dando se não está utilizando-se dos dons que Deus te deu? Ou utilizando-se mal? Então tem muita gente que diz: eu não fiz mal a ninguém, eu não desperdicei nada, eu nunca roubei, eu nunca matei, Não fazer mal, não ter feito nenhum mal é elogio para uma pedra, mas não para um crente. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Qual foi a última vez que você usou dos seus talentos para manifestar a glória de Deus, para alcançar vidas, para dar frutos para Deus? Vamos ficar estagnados, ouvindo e tentando viver o nosso mundinho. Esse é o erro da igreja de uma maneira geral, não generalizando, mas de uma maneira geral. A igreja está querendo mostrar para o mundo e atacando o coração, suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, e mostrando que Jesus veio para satisfazer os seus desejos. Parece um gênio da lâmpada, só que gênio é maldito, é maldição. Aquele gênio não é um santo, é um demônio. Deus não é esse que você esfrega a sua lâmpadazinha e ele vai satisfazer os seus desejos. Primeiro, o Salmo diz: agrada-te do Senhor, seja agradável ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração.
um servo inútil, um servo negligente, agrada ao Senhor? O que você está colocando na sua agenda? Nós saímos no domingo e nos preocupamos com a segunda-feira. O que nós vamos fazer? O nosso trabalho, minha vida, minha casa, meus problemas, minhas circunstâncias. Qual está na sua agenda? O que eu vou fazer para a glória de Deus essa semana? Quantas almas você ganhou para Jesus na sua vida? Não, isso é questão só de pastor. Pastor é que foi chamado, evangelista é que foi chamado. É? Onde está dizendo isso? Veja que nós nos pautamos muito na nossa inteligência, na capacidade que Deus nos deu, e Deus deu para você. Não tem ninguém aqui que não tem capacidade intelectual. Não tem ninguém aqui que é desprovido de algum conhecimento. Todos aqui têm inteligência, capacidade, conhecimento, intelectualidade. Todos aqui têm saúde, força, disposição e têm disponibilidade. Quantos jovens estão falando de empreender, de empreendedorismo? E quanto você tem empreendido no reino de Deus? Aonde está Deus na sua agenda? Aonde está a glória de Deus na sua agenda? Parece que a igreja hoje está cheia de talentos enterrados, tem muito mais talentos enterrados do que multiplicados. Porque as pessoas estão dando testemunho. Eu estava assim, agora estou assado. Eu estava pobre, agora estou rico. Eu estava doente, agora estou sadio. Eu estava passando por problemas, agora eu tenho a solução. Aleluia! Agora, difícil você ver um testemunho. Eu fiquei doente, continuo doente, mas tenho ganhado almas para Jesus. Eu estava com dificuldade financeira, minha situação ainda não melhorou, mas tenho ganhado almas para Jesus. Eu estou fazendo e vivendo para a glória de Deus, mesmo diante dos meus problemas. Você não ouve isso. Parece que a única benefício, a única coisa boa é aquilo que é bom para nós, não aquilo que é bom para Deus. Veja o quanto nós estamos fazendo parte desse servo mau, negligente e inútil. Essa que deve ser a nossa preocupação. Aqui, Jesus não falou, que o Senhor voltou e aquele de 10, aquele que virou 4, ele fez excepção, esse aqui é melhor, esse aqui... Não, é segundo a capacidade. O que ele exortou e lançou fora foi aquele que não usou o seu talento para a glória dele, para glorificar. Enterrou, ocultou, guardou. Tem muito, o que tem mais na igreja hoje é crente 007, Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Ele não se manifesta, ele não se evidencia, ninguém vê nada. Tem gente que demora anos para a pessoa saber que ele é crente, porque nem no modo de falar, no modo de ser, no modo de agir, ele não fala de Deus, ele não prega, ele é politicamente correto, ele não tem tempo para falar de Deus. Aonde está na agenda da sua vida a evangelização, o falar de Cristo, o levar pessoas para Cristo? Essa é a questão. O servo mau e inútil é aquele que fica esperando que o pastor ou alguém com uma função específica faça aquilo que todos foram chamados para fazer. Você alimenta, você recebe, Deus te dá o dom, e é para você usar para a glória dele, e não para a sua glória, não para a minha glória. Então, essa parábola chama muita atenção de cada um de nós, e ela deve nos confrontar, porque a tendência nossa é a familiaridade, é nos assentarmos e gostar. Hoje eu vim ao culto, que beleza, Que beleza, que graça, hoje o meu domingo está aqui, mas as minhas prioridades não estão em Deus. Quando começa a segunda-feira, o que eu estou preocupado mesmo é do meu negócio, é com a minha família, com as coisas que eu tenho que fazer, com a vida. Depois que eu fizer, eu vou pensar em Deus. Nós estamos tão acomodados que nem na nossa própria casa nós falamos de Jesus. Nem para os nossos. Nós mostramos quem nós somos e quem Deus é.
Nós não estamos pegando o talento que Deus nos dá para a glória dele, nem dentro de casa, quanto mais fora. Nos acomodamos. Isso tem que mexer com as nossas estruturas, porque se você não parar e se alertar, você será aquele que vai prestar contas no final, porque ele vai voltar e todos nós vamos prestar contas. O que é que você fez com o talento que eu te dei? O que é que você fez com o dom, com a inteligência que eu te dei, com o dinheiro que eu te dei, com o trabalho que eu te dei, com as coisas que eu te dei? Porque se você é cristão de verdade, você sabe que tudo vem do Senhor. É o que a gente chama de princípio da mordomia. O que eu estou fazendo? Eu estou usando para quê? Eu vou esperar o quê? A hora que eu ficar velho, aposentado, não tendo força física, não tendo mais nada o que fazer, aí, ó, Senhor, agora eu vou trabalhar para o Senhor. Agora eu vou fazer alguma coisa. Por isso que bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Porque a gente tem que chorar diante de Deus. Toda vez que a gente ora de manhã, eu falo, Senhor, quantas coisas eu me priorizo, quantas coisas têm importância, e eu não estou fazendo nada com aquilo que o Senhor me deu para a glória do Senhor. Você quer ser aquele servo bom, fiel, que entra no gozo do Senhor, ou você quer ser aquele na hora da prestação de contas que é chamado de mau e negligente, inútil, que vai ser lançado fora? Então, cuidado com essa letargia, com essa estagnação, cuidado em não perceber os talentos que Deus te deu. Cuidado, primeira coisa, Deus te deu talentos, não se esqueça. Segunda coisa, esses talentos foram feitos para a glória de Deus. Não use mal, não enterre, porque aquele que não dá muito fruto, a palavra de Deus diz, será lançado fora. Jesus disse, eu sou a árvore, vós os galhos, esse galho eu podo, se ele não der fruto eu arranco e jogo fora. Quais os frutos você está dando? Você está esperando o quê? Resolver seu problema? Sua vida melhorar? Está esperando ser capacitado? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. O que você está esperando para usar bem? Você está achando assim, não, eu vou enterrar para não perder? Vou ficar ali preso, ó, que legal. Não se esqueça, só para terminar, o servo mau, negligente, inútil, não roubou, não matou, não desperdiçou. Ele foi lançado fora, porque ele não fez nada. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.